Boa tarde. A gente está começando então mais um programa do Poéticas Visuais, aqui hoje com Iatan Canabrava e Eugênio, falando sobre a rede de produtores culturais de fotografia no Brasil, que é um processo super inovador aí de conexão entre diversos produtores, experiências, iniciativas, festivais, curadores e agentes da fotografia no país, né, que a gente vai ouvir um pouco aqui da história, né? Então, Iatan é o ex-presidente da rede, né? E Eugênio é o atual presidente. A gente passou por um processo aí também de um encontro presencial, o segundo encontro. A ideia aqui é dar uma explanada sobre tudo e a gente entender melhor o que é esse processo, né? Quais são essas políticas de rede que estão sendo empregadas no processo da rede de fotografia. E, enfim, abrir também um canal de diálogo, né? Com o Fora do Eixo, com a Pós TV, com a Rede Brasil de Festivais. Eu acho que são várias iniciativas que a gente tem que rumam e tem como objetivo pontos muito comuns, né? E eu acho que não tem por que a gente também não pensar onde que esses pontos se cruzam, enfim. Acho que a gente podia começar um pouco, Iatan, contando um pouco do processo histórico da rede mesmo, assim, né? De onde veio essa ideia, qual foi a inspiração, se aqui no Brasil já existia alguma iniciativa desse tipo, né? Quais eram as expectativas colocadas naquele momento de fundação também. Eu acho que isso seria bem bacana. Boa tarde a todos. Acho que o processo da rede tem um longo histórico de movimentos, né? A fotografia teve na década de 80 um movimento muito importante oriundo da própria base da estrutura do governo. Na Funarte existia um Instituto Nacional de Fotografia. E esse instituto decidiu percorrer Brasil afora, com um evento chamado Semanas Nacionais de Fotografia. E foi tão importante esse processo que por onde passou deixou uma marca. Então até hoje existe um núcleo de fotografia forte em Belém do Pará, em Fortaleza, em Curitiba, no Rio de Janeiro, São Paulo, em Ouro Preto. Lógico que já havia movimentos, lógico que já havia muita história. A fotografia em Rio e São Paulo não começou na década de 80, né? Começou na década de 80, um século antes, em 1880, né? Mas a importância de que um trabalho descentralizado foi capaz de fazer naquela época é vigente até hoje. Eu, particularmente, sem querer interromper, eu acho que um certo filho desse movimento, assim. Eu, quando estava na minha formação como fotógrafo, participei no primeiro, tinha 16, 17 anos, fui numa semana da fotografia, onde eu descobri o que era possível com aquilo. Então, acho que foi um momento muito rico para a fotografia. Amigos que eu fiz nessa época, mais de 20 anos atrás, estão hoje juntos nessa rede. Assim. Então, foi um bem mais de 20 anos atrás, 25, né? Na verdade. Ótimo. Aqui a gente não tem muita grade, não. A gente vai falando mesmo, é um papo aberto. Mas esse é um dos fatores, né? Outro fator é a própria estruturação que o Brasil deu para os agentes culturais dos últimos anos. Nós somos quase todos empresários sem ser grandes empresas. Então, na verdade, esse formato PJ, que eu chamo, né, que o Brasil chama de PJ, acabou fazendo que a gente se organizasse em pequenos núcleos, né? Então isso chama matriz. Aquela matriz histórica é essa matriz do formato de organização. Raramente um fotógrafo é funcionário, né? A maioria não são, eles são PJs, eles são pequenos empresários prestadores de pequenos serviços, ou médios, ou grande é muito difícil. Então, o fazer cultural, se pegar esses dois exemplos, tem milhares de exemplos, mas o fazer cultural vem de uma formação muito bem distribuída de pequenos núcleos pelo Brasil afora. Então isso dá uma base para que no momento que surge uma discussão num dos festivais, na 6ª edição do Paraty em Foco, de se fazer surge a ideia, nós tivemos a ideia, os organizadores do Paraty em Foco tivemos a ideia de fazer um encontro de agitadores culturais da fotografia no Brasil. Quem vem? Vem esses núcleos desses lugares que tinham essa tradição, alguns outros núcleos, todos em formato... Né? Quem são os agitadores? São os curadores, são os galeristas, os diretores de escola, os diretores de festival,
né? Então o Eugênio estava indo para o festival, o Carlos Carvalho estava indo para o festival, o Milton Guran estava indo para o festival, que faz o Foto Rio, o Carlos Carvalho faz o Fest Foto Poá, o Eugênio Sábio faz um festival em Tiradentes, estava começando nessa época a organizar o festival em Tiradentes. Então, é importante falar isso, porque assim fica claro quando eu der a explicação do que é a rede. A rede é uma organização de agentes culturais, de produtores culturais, não é uma rede de fotógrafos. Que a gente não represente, não se sinta representante do fazer fotográfico, mas é do fazer cultural na fotografia, né? Bacana, ao mesmo tempo que grande parte vem como formação de fotógrafo, né? Grande maioria. O caso nosso, por exemplo. Mas aí passaram a ser pequenos empresários, passaram a empreender, divulgar, cuidar de acervos. A cena acontecer, né? O espectro é bastante amplo, assim, que a gente tem algumas outras funções importantes que a rede também traz. Pessoas que cuidam da memória, de acervo, pessoas que representam instituições que cuidam de acervos. Então, a problemática é bastante ampla, mas que são realizadores, assim, né, de produtores na área da fotografia mesmo. E a partir dessa auto-organização descentralizada que já existia, é que começa, então, o processo de conexão, né? E acho que vocês diriam que os festivais seriam essas plataformas nesse primeiro momento de conexão. Olha, é importante, primeiro, reconhecer o papel que o governo teve. Quando a gente faz o primeiro encontro de agitadores culturais da fotografia no Brasil, um encontro informal, autogestionado, aproveitando a estrutura do festival, que era um espaço físico e várias pessoas convidadas por outras razões, por outras atividades ao festival, a gente manda uma carta ao Ministério da Cultura, a Carta de Paraty, pedindo que se abrissem canais de interlocução para a discussão de políticas públicas para a fotografia no Brasil. O Brasil, estranhamente, tem uma fotografia muito forte, uma tradição fotográfica muito forte, mas não existe políticas públicas, não existe um pensamento do poder constituído, seja ele municipal, estadual ou federal, sobre o fazer fotográfico, sobre a produção cultural na fotografia. E a partir desse chamado, dessa carta, o ministro na época, o Juca Ferreira, se dispôs a ajudar e financiou o primeiro encontro de produtores culturais da fotografia no Brasil, que aí não eram mais 30 pessoas que estavam por acaso no festival ou que se movimentaram por sua conta, mas sim com o apoio do governo. A gente pôde fazer uma pesquisa, um levantamento de quais eram os produtores culturais mais evidentes naquele momento na cena fotográfica brasileira. E praticamente todos os principais protagonistas foram convidados a participar desse encontro em Brasília e a responder a pesquisa sobre o se fazer cultural na fotografia no Brasil. Uma pesquisa que nos deu uma ideia do nosso volume, do nosso tamanho, do nosso timbre de voz, ou seja, de para quem falávamos, como falávamos e a partir de que base falávamos. O encontro foi um fenômeno de resultado, a pesquisa é incrível, e ela demonstra, entre outras coisas, o quão pulverizados no país estamos. A fotografia não repete, apesar de estar bastante centralizada no eixo Rio, São Paulo e Sudeste, ela não repete os mesmos números de Lei Rouanet e de outros setores culturais. A gente está em todos os estados da nação hoje em dia, né? E em muitos deles bastante organizados e com bastantes representantes, né? Bacana, né? Só pegando esse gancho da última fala, assim, o que você acha que é um fator decisivo para a fotografia ter uma dinâmica diferente do resto do fazer artístico e cultural brasileiro, de estar mais distribuída, né? Então, o que faz ela ser mais democrática, de certa maneira, assim, dentro do que você está colocando? Eu diria que dentro, na verdade, para não falar um absurdo aqui, deixa eu me corrigir, dentro das artes visuais ela tem essa característica de mais difusa, porque eu acredito que o teatro está em todos os estados do país, a música, essas bases da cultura brasileira estão difundidas muito amplamente no espectro cultural e no espectro nacional, né, no panorama nacional. Mas nas artes visuais não, né? Então a fotografia, o que faz a fotografia ter essa característica? Eu acho que o próprio processo que a fotografia vive hoje, né? A fotografia se democratizou, amanheceu democratizando-se, amanheceu democratizada com o advento da
transmissão digital da imagem, mais do que da produção digital da imagem. Além disso, é quase que uma coisa de primeira necessidade. Assim, acho que toda, mesmo independente de ser digital ou não, todo mundo tem foto, todo mundo quer foto. É uma linguagem muito acessível. Ela requer, assim, em alguns casos, é mais simples você divulgar, expor. Né? Se pegar o Sebastião Salgado, ele divulgou o livro dele com pôsteres aí, né, em todos os pontos de cultura, por exemplo, no Brasil. Ele fez 2.000 exposições do livro Terra, composto. Então ela tem essa facilidade assim de não só de compreensão e entendimento, mas também de difusão, de circulação, que eu acho que também é um fator que determina essa distribuição tão menos desigual do que outras artes. Mais de fácil acesso de produção e distribuição, né? Acho que esse ponto que você coloca da distribuição é muito importante, né? Que é um fazer que consegue facilmente ser replicado, né? Aqui no Fora do Eixo a gente tem um laboratório muito grande com foto, né? A gente tem um Flickr que ele é colaborativo e que mais de 100 pontos estão atualizando ele diariamente, né? Trazendo ensaios, leituras do dia a dia de várias cidades, e isso fica muito evidente, né? Como você consegue ter de Manaus a Erechim, você consegue ter uma produção fotográfica muito mais nivelada do que a musical, por exemplo, né? Você não consegue achar boas bandas por qualquer lugar, né? Existe uma questão técnica ali de linguagem que a fotografia, talvez o caminho seja um pouco mais curto, né? Não menos complexo, mas do acesso, né, e da distribuição. Quem sabe menos complexo, sim. Eu acho que a fotografia hoje, como comunicação de massa, é menos complexa do que outros mecanismos de expressão artística, outros instrumentos, outras linguagens, né? Outras linguagens. Mas a questão, quem sabe, não seja essa, quem sabe seja de que nós somos a gente vem de uma cultura da imagem, né? Nosso país é bastante ligado à questão da imagem, a nossa cultura é muito ligada à imagem. Então, acho que tem uma tradição que, quando vem essa democratização do acesso à produção de fotografias, vem com tudo esse ser imagético, esse ser criador de imagens, esse ser criador do simbólico através da imagem, que é o ser brasileiro, que é o ser latino-americano, né? Então, acho que nós temos hoje possibilidades, espaço e ferramentas para potencializar a fotografia como um grande instrumento de comunicação de massa. Não que não vá continuar tendo especificidades técnicas e criativas que requeram um grande tempo de treinamento, de prática, de estudo, de aperfeiçoamento, de talento, de tudo isso. Mas a fotografia como comunicação de massa, como expressão política de comunicação, ela vai continuar nesse crescente por um bom tempo ainda, acredito. O Ramon, ele fala muito da massa de mídia, né? A gente migra de um modelo de mídia de massa para um modelo de massas de mídia, né? A fotografia acho que é um dos melhores exemplos disso, né? Você pensar até o nível de a quantidade de produção é a massa formando a mídia mesmo, né? Já é um processo inverso. Dizem que é o item mais produtivo, ou seja, porque a gente dá mais download do que upload, né? A gente consome mais na internet, a população, do que produz para a internet, apesar de a produção ser muito grande. E a fotografia parece que é o que tem a melhor relação produção-consumo, né? Você se baixa muito a fotografia, mais bem aproveitado. Mas é um dos que mais sobe. Vídeo também, né? Mas não se sobe o volume proporcional de texto que se sobe de imagem, né? São milhares, milhões de fotografias por dia subidas na internet. E isso que você falava da massa de comunicação, né? Eu costumo dizer que a gente para de ter um falando para milhão e passa a ter milhão falando com milhão, né? Exato. Então é uma mudança de paradigma muito violenta. E boa parte desse milhão falando com milhão está se falando através do Instagram, do Facebook, de outras ferramentas via imagem. Completamente. Acho que nesse que eu estava explicando, o nosso fazer assim, do dia a dia, a imagem nas redes sociais ela é fundamental, né? Assim, nenhum discurso se sustenta cada vez mais, né? Sem uma imagem. Você vê que os posts é uma coisa empírica, né? Assim, as postagens com imagem que conseguem ilustrar um conceito, eles têm uma potência muito maior e conseguem disputar um imaginário muito mais facilmente, né? Que acho que é nesse campo que a gente se encontra dentro da fotografia, o que a gente entende no Fora do Eixo, o papel dela, né? Assim, de disputa de imaginários de é possível, né? São possíveis novas realidades, assim. Eu acho que, voltando um pouco na questão da rede, então, né? A partir de todo esse processo de encontro
e de conexão entre os produtores que estavam fazendo um trabalho de certa maneira isolado, né, eu acredito, muito parecido com a própria história do Fora do Eixo. O que se tem desse balanço, acho que assim, já falando um pouco do segundo encontro, né, o que a gente pode entender como um balanço desses 3 primeiros anos, né, de gestão, do que se foi proposto em termos de política, pensando toda essa questão do imaginário, da quantidade e da massa de mídia, e o que se conseguiu mesmo, assim, né, para além da articulação com o Ministério ou não, em termos práticos, assim, como que vocês visualizam assim, a incidência da rede na fotografia brasileira? Olha, sendo absolutamente honesto e verdadeiro, o que a gente conseguiu foi fazer a rede existir nesses 3 anos. Né? A gente conseguiu algumas coisas pontuais, uns editais para fotografia, nós conseguimos, mas o que a gente conseguiu de realmente importante é um posicionamento. Hoje a gente pode começar a falar em nome da rede. Né? Então, uma aproximação também entre a gente. Entre a gente, isso é muito importante o que o Eugênio está falando, ou seja, a gente se conheceu, a gente aprendeu a se comunicar entre os diversos agentes, é uma rede absolutamente contemporânea no aspecto de comunicação, a estrutura dela é absolutamente horizontal, as pessoas realizam encontros nas diferentes regiões e cidades e estados com bastante autonomia, com total autonomia, né? Agora, o mais importante é que a gente hoje pode começar a trabalhar quesitos e tópicos específicos que interessam ao grupo de produtores culturais da fotografia e à sociedade como um todo, a partir de uma base de ser considerados e sermos vistos como uma entidade séria, coerente, organizada e com um discurso coeso, né? Então, esse foi o trabalho dos 3 primeiros anos, manter. Tem muita entidade que nasce e que não sobrevive ao segundo mandato, né? Então, o grande trabalho dessa primeira gestão foi manter viva a entidade e prepará-la para os desafios que o Eugênio vai tocar agora daqui para frente, de fazer da fotografia uma política de Estado, né? Ou seja, uma questão de Estado. Como é na França, como é nos Estados Unidos, como é em vários outros países europeus. No Uruguai, né? No Uruguai. No Uruguai a fotografia é política de Estado. Por quê? Porque memória é política de Estado e a fotografia é um dos grandes instrumentos de memória, porque expressão e comunicação de massa é política de Estado e porque a imagem que se vende de um país é política de Estado. E nesse quesito o Brasil está com uma pontuação bem baixa, vendendo uma imagem bastante equivocada do ponto de vista de comunicação internacional e de comunicação interna também. Como eu acho que esse é um ponto bacana da gente dar uma decupada, assim, até, o que você vê como primeiro quem, né, dentro do governo, né, para não falar de maneira genérica, quem é o responsável por essa venda de imagem no Brasil, né, de forma mais majoritária, e que imagem é essa que está sendo vendida, que você não concorda? Olha, a gente continua vendendo samba, suor e lágrimas. A gente continua vendendo pobreza como ícone do país, ou seja, não se nega a pobreza aqui, não se nega os nossos dramas sociais, não se nega o papel da fotografia na denúncia dos dramas sociais, mas nunca ouvi falar de uma fotografia resolver problemas, menos ainda de uma fotografia pautada numa única visão, né? Isso é fundamental, mostrar a diversidade que vem do banal ao exótico, mas a sensação que me dá é que se paga para índio tirar roupa para mostrar foto de índio nu, né? Porque índio está vestido e andando e usando o telefone celular nas suas lutas e reivindicações, né? Então a fotografia ainda caminha muito pela trilha do exótico, da visão da classe média sobre a pobreza, né? Aqui tem uma visão de todas as classes para todas as classes, né? Aqui tem uma visão de que cruze toda a questão de classes, toda a questão de culturas, né? Nós temos que mostrar os diversos Brasis que existem através da imagem. Até mesmo temos que ver o que nos interessa mostrar lá fora, né? Ou seja, interessa mostrar uma visão de um país que cresce, que se desenvolve, que avança e que tem seus problemas sérios a resolver, ou nos interessa mostrar apenas o drama social brasileiro, né? Essa é uma escolha ideológica que a fotografia vai ter que fazer, mas antes de mais nada tem que fazer uma reflexão, né? O que estamos mostrando, né? Então, por exemplo, um trabalho muito importante que se faz no Rio de Janeiro, o Observatório de Favela do Ripper
e de todo um grupo de pessoas que desenvolvem um trabalho seríssimo, visa exatamente isso, mostrar que a favela não é sinônimo de violência, mostrar que favela não é sinônimo de miséria, né? Favela é sinônimo de várias coisas, e principalmente de trabalho comunitário, de expressão comunitária, de luta, de exercício, de criatividade para enfrentar o dia a dia, que é um exercício do mundo inteiro, né? Muito bom. Acho que uma ótima leitura sobre, acho que uma visão bem bacana sobre o que se vende, assim. Acho que quer complementar com alguma coisa? Eu acho que assim tem que mostrar a riqueza do país no sentido plural, assim, né? E a gente tem no corpo de autores da fotografia brasileira, por exemplo, muita coisa rica para se mostrar, no sentido rico, né, não é do capital, né, do rico da diversidade mesmo, né, da pluralidade do Brasil. Você tem ótimos autores produzindo no Maranhão, né, no Pará, no próprio sul do Brasil tem grandes autores lá que exploram ali essa colcha de retalhos que é o Brasil, que é um Brasil tão amplo e rico, né, assim, de culturas, de raças, de tipos. Então eu acho que a fotografia tem a contribuir com isso. Eu acho que a gente tem, assim, né, nesse lado documental da fotografia, por exemplo, no Brasil, pode ser mais bem explorado. A gente tem aí um Brasil em transformação tão grande, está sendo documentado dignamente, assim. Será que a gente, né, deveria ter mais financiamento? A gente tem grandes obras, grandes transformações que deviam estar sendo documentado hoje para a gente pensar no amanhã, o que a gente já foi, para onde a gente está indo, que caminho que a gente está seguindo, né? E a gente vê obras bilionárias que onde podia destinar uma parte, assim, nós vamos pegar uns documentaristas para registrar isso aí, para a gente ter memória, né? História viva. História viva. Então, a gente precisa caminhar muito nessa questão, eu acho, assim, né, lembrando, os americanos, na plena depressão, criaram lá o FSA, um grupo de fotógrafos que trabalharam documentando a depressão. A gente até não está num momento ruim, não, está num momento bom, mas será que nós estamos documentando isso com seriedade? Então, essas discussões passam muito pela rede. A gente está assim, pô, nós temos que trabalhar isso, essas ideias têm que circular. A gente tem uma rede para isso, é para conectar, é para incentivar, para criar parâmetros, né, trocar ideias. A gente tem muito, assim, era muito angustiante, às vezes você querer produzir alguma coisa, sem saber como é que ele produz, pô, como é que ele conseguiu fazer aquilo. Eu também quero fazer, eu acho que o Fora do Eixo é um exemplo parecido com o da gente, nesse sentido, né, vamos trocar as ideias, e isso tem acontecido, a gente tem que reconhecer, eu acho que o Yatan foi muito sincero, que a gente está no começo, a gente tem uma grande dificuldade para se organizar ainda, tem que ter recurso para a rede funcionar, para a gente encontrar. O Brasil é muito grande, qualquer viagem curta é cara, mas temos as ferramentas para trocar ideias via internet, né? Hoje, então, a gente criar esses procedimentos para se conectar e trocar, para que todo mundo consiga crescer um pouco junto, e o universo para se crescer é muito grande, né? O universo que a gente tem a conquistar é muito grande, a gente tem que ter força para caminhar aí. Bem legal, acho que uma ótima visão, assim, sobre exatamente a questão da disputa do imaginário, aí no caso do Brasil, né, que imaginário está em disputa aí, né, onde está se investindo na documentação, na fotografia, né, para além dos mercados, dos interesses, né, não muito públicos, né, qual é o interesse, acho que isso é uma coisa que a rede traz, para mim fica muito claro, essa questão do interesse público, né, da fotografia como interesse, como política, como um fazer democrático, plural, né, de uma nação mesmo, assim, acho que uma ótima leitura. E aí a gente tem o encontro, né, que foi bom, a rede já vem se encontrando há algum tempo, né, nesse processo todos, acho que tanto online quanto offline, mas a gente teve aí o segundo encontro, né, presencial da rede, que foi em Fortaleza, e foi há pouco tempo, e foi onde a gente teve essa migração de gestão, né, que me parece muito mais uma continuidade e aprofundamento no trabalho que foi estabelecido, do que necessariamente um câmbio, né, enfim, conceitual, de qualquer coisa que seja. O que vocês visualizam nesse momento? Então, assim, a partir dessa consolidação de estamos aqui, né, existimos e somos uma rede, né, e hoje eu acho que também se pode falar numa representação, como vocês mesmos disseram, né, uma representação de poder falar em nome dos produtores e da fotografia brasileira, em certa medida, como nenhum outro organismo consegue hoje. Quais são as metas, né, os desafios, o que vocês visualizam primeiro nesse último encontro, né, o que foi avaliado ali para avançar, né, onde a gente pode incidir diretamente, né, e a gente tem exemplos assim muito claros que até a gente conversava fora,
como a própria Prefeitura de São Paulo, né, em onde existe uma abertura muito grande para os movimentos pautarem políticas públicas, né, entenderem que o Uruguai está muito perto para a gente não fazer uma coisa parecida aqui em São Paulo nesse momento, né, com todos os exemplos que existem em Montevidéu, por exemplo, de parques públicos ocupados com exposições permanentes, né, e da gente conseguir ter, como que São Paulo, eu acredito que hoje pode ser um puta laboratório de política pública de fotografia, né, e quais são essas, né, quais são as políticas que vocês entendem hoje que a rede está focada, né, tanto em São Paulo como no país, assim como um todo? Bom, eu acho que o campo é bastante vasto. Você me falou o que a gente pretende. Primeiro, a gente se reconhece hoje como uma voz, né? E acho que é reconhecido do outro lado também, né? Perante tanto o Ministério da Cultura quanto alguns estados, vários dos estados. A gente criou uma coisa que é interessante nessa próxima gestão, que são as regionais. Então a gente tem 5 regionais, né, diretores regionais, que vão facilitar esse acesso entre as regiões, porque o Brasil, como a gente comentava, é muito grande. Então essa gestão regionalizada, acho que ela possibilitará a gente ter essa interlocução melhor com a questão estadual. No questão nacional, a gente tem, assim, a gente quer uma retomada da Funarte, né? A Funarte, o Yatan comentou, foi fundamental na formação da geração da gente aqui como fotógrafo. E hoje a gente precisa, talvez, deles atuarem mais na área da fotografia. Eles tiveram esse momento, né, de suma importância aí na década de 80 e depois, no governo Collor, se extinguiu o Instituto da Fotografia, Instituto Nacional da Fotografia. A gente hoje tem, eu acho que sente né, o próprio presidente da Funarte esteve lá no nosso encontro, em Fortaleza, e eu acho que a gente percebeu dele uma disposição em repensar como a Funarte pode atuar. A própria ministra da Cultura também, já conseguimos ter um encontro e pensar em alguma possibilidade de se estabelecer uma conexão mais intensa, mais rica, para se trabalhar amplas questões. A gente tem, né, a questão da formação, educação para fotografia, né? A gente a gente fala de uma geração que se comunica através da imagem, mas que não está educada para isso, né? Assim, quer dizer, não tem referências às vezes para isso. Então a gente tem uma série de educadores que precisam ser melhor treinados também, né? A gente criar conexões e possibilidades para que a gente tenha professores na área, para que essas ideias sejam difundidas de uma forma mais interessante. A questão que eu já tinha comentado da memória, né, também, a gente tem acervos aí meio perdidos Brasil afora. Muitos. Mal cuidados, em todos os, né, arquivos públicos, municipais, estaduais. Será que tem inteligência suficiente no país para cuidar disso? A gente tem que ter um olhar para isso. Talvez formar também gente, formar gestores culturais, já que o Estado, de alguma forma, hoje, ele entrega para o pequeno empresário como a gente aqui, cuidar da gestão de eventos, a gente tem que ser melhor qualificado para isso, tem que ter a formação desses gestores, né, no Estado, acho certo, ele não quer fazer mais, tomar conta de realizar um evento, deixa um pouco na mão através das leis de incentivo, de outros mecanismos, convênios, mas a gente tem que estar melhor treinado. Então, tem uma Isso seriam funções do que seria esse Instituto de Fotografia, né? Que tem pontuado algumas falas. Assim, na verdade, eu queria fazer um comentário. Nesse último congresso, a gente fez, na verdade, uma grande homenagem ao Grassi, porque dentro das interlocuções que a gente tem buscado criar, a Funarte foi a melhor. Mas aí vem um fator, até mesmo porque havia todo esse histórico, né? Então a Funarte já tinha uma compreensão, se em algum lugar tem a compreensão da necessidade de uma interlocução direta com a fotografia, é a Funarte, está nas paredes, né? Essas coisas que a memória gruda na pele, a memória gruda na tinta também, né? Publicou muito livro, a Funarte foi os meus primeiros livros de fotografia. Eram publicados pela Funarte. Isso talvez é uma coisa que não fique tão clara, né? Principalmente quando a gente fala de política pública de cultura, o porquê da fotografia ser esse ponto, não necessariamente diretamente ligado às artes visuais, ligado, lógico, mas assim, quando a gente fala de política pública, né, o porquê da fotografia ser uma política... Aí existe um erro própria, que eu não sei onde começou. A fotografia não tem muito a ver com as artes visuais. Existe um setor da fotografia, nós lutamos muito para ser considerados artistas visuais, queremos muito estar nesse meio, muitos dos nossos colegas fotógrafos vivem da fotografia na parede, mas não há parede para tanta fotografia, né?
Então, assim, a limitação de falar de fotografia como artistas visuais é de 1 para 10, né? É 1/10 da nossa fotografia pertence ao campo das artes visuais. Um livro de documentação fotográfica sobre o desenvolvimento do centro-oeste brasileiro não é artes visuais, né? É narrativa visual, é literatura, memória, é cinema, né? Então há uma confusão que não pode ser mal compreendida. Quando nossa tentativa de corrigir essa confusão, ao criar, ao solicitar, na verdade, e nisso o Grassi se posicionou muito bem no nosso encontro, ele disse que a Funarte está estudando, para a nossa surpresa, ele disse que a Funarte está estudando a possibilidade de ainda esse ano instituir um setor, que seja de forma provisória, inicial, um setor para pensar a fotografia dentro da Funarte, pode ser um exemplo a ser seguido por vários municípios, estados e regiões do país como um todo. Ou seja, há que se pensar a fotografia como um movimento específico, que é tangencial ao cinema, à literatura, às artes visuais, a ciência. Bom, a multa de trânsito é fotografia, a comunicação de massa é fotografia. Ou seja, não podemos estar igualados sem nenhum tipo de competição, nem preconceito, nem guerrinha, nem brincadeira de mau gosto, mas não pode ser artes visuais, fotografia, escultura, gravura, pintura. Não, a fotografia é mais do que essa maravilhosa expressão que ela também é na parede, na galeria, como objeto de arte. Ela é, além disso, muitas vezes ela não é objeto de arte e não deve ser objeto de arte, né? Então, eu queria só dizer que recentemente houve um edital de fotografia da Funarte, que foi o maior edital já que eu tive conhecimento em volume de prêmios e volume de dinheiro da América Latina, né? Foram 45 prêmios de R$50 mil cada um, destinados à produção intelectual, textual, teórica, pensamento sobre fotografia, 15 prêmios. 15 sobre produção criativa, artes visuais, fotografia, em fotografia, artes visuais na sua mídia, fotografia, e 15 para fotografia documental sobre o Brasil, né? Então isso já foi uma luta da rede. Já é um resultado da luta. Um resultado da luta da rede. A política de editais, né? Agora, o importante é que se entenda que quando a gente fala de políticas públicas para a fotografia e de uma questão do Estado ver a fotografia como política de Estado, nós estamos nos referindo a mais do que verbas, né? Porque senão vamos passar por pedintes aqui de dinheiro público, e não é só de dinheiro público que se vive de uma concepção, se vive de uma formalização da ideia de que a fotografia é uma questão fundamental na construção do imaginário de um país, né? Ou seja, ela é um dos instrumentos mais importantes na construção da imagem e do imaginário de um país. Ou seja, e nós estamos entrando na era da visibilidade maior, máxima, que o Brasil vai ter nos próximos, no que teve nos últimos 30 e vai ter nos próximos 20 anos, né? Ou seja, nós nunca fomos tão visíveis, né? Nunca chamamos tanto atenção, seja pela Copa do Mundo, pelas Olimpíadas, que são efemérides grandes, de grande volume, mas não deixam de ser efemérides, como pelo fato de que há um carinho mundial pelo crescimento do Brasil, pelo desenvolvimento do Brasil. Há uma vontade, um otimismo generalizado do brasileiro e de quem olha o Brasil desde fora. É hora de pensar qual é a imagem que a gente vai mostrar para todo esse afeto que o Brasil recebe do mundo afora, né? Ou seja, não pode ser a velha e boa imagem da seca no Nordeste, né? Eu acho que pode até ter um momento em que você vai precisar denunciar que ainda existe seca no Nordeste. Mas temos que mostrar uma imagem, temos que mostrar a classe média, temos que mostrar nossas elites, temos que mostrar nossa criatividade popular, né? O Brasil é um país da televisão, é um país do automóvel, da motocicleta, e ainda tem mais ensaios de gente andando a cavalo e a jegue do que ensaios sobre fotografia urbana, né? Como é uma família vendo televisão? Né? Shopping center é proibido fotografar. Por quê? Alguém já se perguntou por que é proibido fotografar em shopping center? É uma bobagem. Sendo que a gente é fotografado pelas câmeras deles o tempo inteiro, assim, sem pedir autorização pra gente também. Como é proibido fotografar em praça pública, em parques, né? Alguém já se perguntou quem inventou a asneira tremenda de que é proibido fotografar num parque público? Ou seja, quem inventou nem lembra que inventou, e quem faz executar essa lei nunca sabe por quê, né? Então é hora de mudar a relação do Brasil com a sua produção de imagem e com a sua leitura
e visualização da imagem, pelo menos no que se refere à fotográfica, e quem sabe isso vale também para o cinema, que eu acho que está bem mais avançado nesse aspecto, e vale para as artes visuais, para as artes plásticas como um todo também. Eu até lembro aqui das coleções da Funarte, elas eram muito interessantes, né? Quando eu falo da minha formação, tinha um livro sobre a classe média brasileira, tinha outras visões, assim, eu acho que eles Aqueles tinham... cadernos de fotografia, tem um sobre a classe média brasileira. Então eu tinha esse pensamento, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa resgatar, né, no Estado brasileiro, para a gente avançar mesmo. Massa. A gente está chegando no nosso combinado, pactuado de 40 minutos de programa. Queria abrir para considerações finais, né? Apesar desse último bloco de fala terem sido ótimas considerações finais. Se vocês quiserem colocar mais algum ponto, senão a gente encerra esse programa. Vocês querem falar alguma coisa, colocar algum ponto final? Eu acho que assim, uma avaliação mais sobre esse último ponto mesmo. Eu queria agradecer, na verdade, o Fora do Eixo e dizer que para nós é muito importante saber que vocês estão bem informados, que uma rede do tamanho da Fora do Eixo, tudo que vocês falaram, perguntaram, fazia sentido, estava conectado. Eu acho que isso para nós é uma demonstração de que vocês estão atentos ao que está acontecendo na cultura nacional, o que me deixou bastante feliz de ver um movimento como esse, de ouvir vocês contando as histórias, e eu acho que passa por mudar um pouco o eixo, né? Nós somos um grande país, uma grande nação fora do eixo, né? Já por uma questão geográfica, né? Somos a maior nação do sul do planeta e o planeta todo está constituído no seu poder no norte, né? Quando você olha o sul, se diz, nossa, que encrenca, né? Ou seja, a China está no norte, né? Japão está no norte, a Rússia está no norte, os Estados Unidos está no norte, a Europa ocidental toda e toda a Europa oriental, e, enfim, a Europa como um todo está no norte. Ou seja, o México, né, nosso país latino-americano, irmão de força, de energia e de riquezas, está no norte, né? Ou seja, o Brasil é um país fora do eixo. Acho que vocês acertaram de cheio no processo de criação de um conceito de fora do eixo para a cultura brasileira. Massa, Eugênio? É isso, bacana. Também acho que participar desse papo é sempre enriquecedor. Comunicar com o público que às vezes a gente não está acostumado a aproximar, né? Eu acho que esse espírito jovem que vocês trazem, essas ideias jovens de renovar a cultura, né? Eu fico olhando para o pessoal que está aqui atrás da gente, é muito emocionante ver a cara dessas pessoas que estão produzindo esse projeto aqui com vocês. Visitar essa casa foi uma experiência bacana. Acho que o que a gente tem é que caminhar juntos mesmo, assim, esse espírito de rede é um espírito do futuro, né? A gente tem que pensar nisso aí. Excelente. Cada vez mais a gente fala em redes, né? Que é esse conceito das coisas se cruzando, entendendo que a rede que vocês estão colocando, a gente está sempre achando esses pontos de encontro mesmo, né? E esse primeiro encontro eu acho que foi muito bom para a gente pensar os próximos, né? E estamos juntos aí para essa construção de um novo mundo possível a partir do Sul. Obrigado pela presença de vocês dois. E esse foi mais um programa do Poéticas Visuais na Casa Fora do Eixo São Paulo. Ele ocorre semanalmente, né? Todas as quartas ou quintas. E até a próxima. Valeu. Valeu.